Eu não sei até quando. Eu não sei, eu estou saindo para trabalhar, mas eu não sei até quando eu vou poder ficar ali naquele serviço em paz. Não sei o que vai acontecer comigo. Que o que está acontecendo comigo é muito estranho. Esses dias atrás, um dos meus superiores fez questão de mencionar o celular. Fez questão de mencionar que talvez eu insinuou que o ato de eu usar o celular no serviço está atrapalhando o meu serviço. Está atrapalhando o meu serviço. E eu cheguei até a entender que houve uma insinuação que seria chamado a supervisora para falar comigo. Eu não falto com a educação com ninguém, nem falto com o meu serviço. Não sei se vão chamar para esses dias para frente a supervisora da minha região aqui para falar comigo. Mas se fizerem isso, é uma tremenda de uma indisplicência. Nós estamos no meio de uma pandemia. Os alunos estão em casa. Ninguém sabe, ninguém sabe quantos alunos não estão conseguindo desenvolver suas atividades. Ninguém tem noção disso. Uma pessoa tem tempo para falar que só porque eu estava alguns segundos ao celular, enquanto ninguém estava sendo atendido, enquanto não tinha ninguém para ser atendido, que nem aluno tem todo dia ali, nem aluno tem todo dia, alguém tem tempo para falar que o seu celular, que você usou o celular tanto que atrapalhou o seu serviço. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Não tem nem criança todo dia dentro da escola para ter tanta gente assim para atender. A ponto de eu. Só se eu para mim é para atrapalhar o meu serviço, só se eu ficar o dia inteiro usando o celular, porque nem tem tantas pessoas para atender assim, que não fica criança ali dentro, não fica alunos ali dentro o dia inteiro da escola nesse tempo difícil que nós estamos vivendo. Então, nesse tempo difícil, meu superior disse o que ele ensinou foi que eu usei tanto o celular dentro da escola que atrapalhou o meu serviço. Eu acho que isso é incoerente. Eu acho que eu estou sendo perseguido, sim. Que não é possível que 100 alunos dentro da escola, os alunos estão fora, e vai saber quantos alunos não estão conseguindo desenvolver suas atividades, mas o superior tem tempo para falar que eu usei tanto o celular, insinuar que eu usei tanto o celular que atrapalhou o meu serviço ali dentro, mesmo sem ter aluno nenhum ali dentro. Isso é, se eu usei o celular, se eu usei o celular, outros também usaram. Por que os outros não foram chamados a atenção? Se eu usei o celular, tem outros também que usam lá dentro o celular. E que usam em outras escolas. Será que eu estou mentindo? E se eu usei o celular? E se eu usei o celular, eu não usei tanto o celular a ponto de atrapalhar as minhas funções. Sendo que nem alunos em período integral tem ali dentro. Então a gente tem tempo. A gente tem tempo. Às vezes, a gente tem tempo, tem momentos ociosos que não estão, tem momentos, não que a gente fica ocioso todo dia, tem momentos que a gente fica ali, parado, parado. E nesses momentos que a gente fica parado, eu não acho falta estar vendo alguma coisa em um celular. Eu não acho falta nenhum momento que fica parado. Porque se for assim, então, a gente vai ter que rever esse conceito sobre o celular dentro da escola. Se for assim, então, alguém tem que avisar a gente, uma ata. A gente tem que ter que fazer uma ata para todos que trabalham dentro das escolas, que é terminantemente proibido o uso de celular.
dentro da escola, a menos para fins de trabalho ou emergência. Mas fica difícil se fizer isso. Fica difícil, porque as pessoas elas usam o WhatsApp não para trabalho nem para emergência. As pessoas usam o Facebook não para o trabalho nem para emergências. Como é que você vai falar com todas essas pessoas que fazem isso? E como é que uma pessoa vai se dirigir a mim falando, você está faltando por causa disso? Se ele não tem prova que eu faltei, se não sabe indicar em que eu faltei, ele fala, só diz, você está faltando. Olha, eu estou faltando se eu não fiz o que foi orientado para mim. Se eu deixei de fazer o que foi orientado para mim, aí eu estou faltando. Você deixou de fazer o que o seu superior orientou e isso não aconteceu. Isso não aconteceu em momento algum. Eu só posso falar isso nesse vídeo. E eu falo antes que aconteça, para que fique registrado. Porque se eu falar abertamente desse jeito, eu serei retaliado. O que eu faço da minha vida? Se eu falar abertamente desse jeito, eu serei retaliado. Vão falar, não, você está errado. Você está errado. Eu estou errado sendo que eu não deixei de fazer orientação nenhuma que me foi passada. Eu não deixei de fazer nada do que me foi passado. Não deixei, falo sinceramente, eu não deixei de fazer nada do que foi me orientado. Então por que eu tive que ser chamado a atenção para falarem que o fato de eu usar o celular atrapalhou minhas funções? E tem outra. Esse mesmo superior, ele tem colegas fora da escola. Ele tem pais que são amigos dele. Pais que estão com eles. E que, com toda certeza, se eu fosse dizer, não, o senhor está errado, teria pessoas para apoiar esse sujeito. Apoiá-lo? Com toda certeza ele deve ser apoiado. Mas quando ele tiver provas para sustentar as afirmações dele, quando ele tiver provas para dizer, não, peraí, eu tenho provas que eu estou certo. Porque dizer as coisas sem ter fundamento não é verdade. Eu estou dizendo isso e estou dizendo aquilo e mais isso, mais aquilo outro. Sim, senhor. Eu gosto de respeitar os meus superiores. Mas se o senhor diz, o senhor tem que ter provas. Se o senhor afirma que é assim, o senhor tem que ter como provar. Eu tenho certeza que do dia de hoje para trás, do dia de hoje que esse vídeo está sendo gravado para trás, se alguém trouxer uma prova para mim que eu faltei, eu aceito qualquer demonstração que vier superior, de um superior. Mas se não tiver provas das várias e várias afirmações que já foram feitas a meu respeito, se não tiver prova, eu digo que não sei do que estão falando. Eu digo que eu fui constrangido e eu digo que eu ainda estou sendo constrangido todos os dias. Todos os dias, todo dia eu estou sendo constrangido. Porque todo dia eu tenho que ouvir um tom de voz desagradável, sendo que não tem nem alunos dentro da escola. Todo dia, toda semana eu tenho que ouvir uma chamada de atenção sobre alguma coisa que é irrelevante, que não vai fazer diferença, não precisava me chamar para chamar atenção por coisas tão banal, que é só uma simples coisas que é só fazer uma simples orientação, em algum momento você fica meio desatento, todo mundo em algum momento baixa um pouquinho a atenção, mas tem coisas que são banais e tem coisas que são sérias. A gente não precisa chamar a atenção toda hora de uma pessoa por coisas banais. Às vezes uma simples orientação, calma, presta atenção
nessa situação, naquela, e tem coisas que são graves, que realmente são graves, que exigem uma conversa diferente, né? A pessoa tem que ter tato. E eu acho que as pessoas não têm tido tato comigo para falar, para falar, pô, tem coisas que são graves e tem coisas que são banais, que a gente ajusta conversando. Precisa chamar atenção para coisas banais, coisas irrelevantes, coisas banais. A pessoa tem que ter tato. E eu tenho certeza que eu não tenho feito nenhuma falta grave para merecer um tom de voz desagradável ou para merecer uma chamada de atenção. Tenho certeza que não tenho feito isso. Nada de grave para merecer isso. E foi o que eu tenho recebido. É o que eu tenho recebido todo dia, toda semana. Toda semana. Está sendo muito desagradável. E eu não estou tendo como me defender. Eu estou pensando em falar com algum órgão no trabalho. Estou pensando em o que eu vou fazer. Porque dentro dessa escola eu não tenho voz. Eu não tenho voz. Eu não sou ouvido. Eu não sou ouvido. Eu estou tendo que falar nesse vídeo que eu não sou ouvido. Que quando alguém decide alguma coisa, ela decide que vai falar alguma coisa para mim, eu tenho que ficar escutando, sendo errado ou certo. Se for certo, muito que bem. Se for errado, eu tenho que ficar escutando do mesmo jeito. Sem poder falar, peraí, vamos conversar. Vamos conversar que eu acho que não é bem assim. Não, não tem conversa. Se estiver errado, você vai engolir do mesmo jeito. Se estiver certo, muito que bem para você. Se estiver errado, você vai engolir do mesmo jeito. Não tem diálogo. Não tem diálogo aqui. E é isso que eu estou tendo que aguentar todo dia. Estou tendo que me expressar aqui. Para que quando acontecer e alguém vir chamar um superior para mim, isso está documentado aqui. Porque está muito difícil para mim. Está muito difícil. Eu não sou criador de caso. Eu era um catador de reciclado há alguns meses atrás e estou tentando trabalhar no meio dessa pandemia, no meio dessa situação difícil. Estão inventando caso para mim. Estão inventando caso para mim. Agora eu vou ter que esperar para ver o que vai acontecer. Para ver o que vão fazer comigo. Eu tô achando que vão me transferir para outro lugar, sendo que não precisa. Vamos dizer que precisa. Vamos afirmar que precisa. Tô achando que estão tentando empurrar uma falta para cima de mim. Porque não é possível. Quando alguém chama a sua atenção por coisas banais, o que você vai pensar? A pessoa não vai com a sua cara. Ou você está realmente fazendo alguma coisa muito errada. Estão chamando minha atenção sempre, repetidamente, por motivos banais. Eu tenho certeza que eu não tenho faltado no meu serviço. Agora eu não sei o que eu vou fazer. Porque se eu me expressar dessa mesma forma que eu me expressei na frente desta câmera, naquele lugar que eu trabalho, vão ficar com muita raiva de mim. Vão falar que eu estou errado. E não vão perguntar os motivos por que eu estou falando isso. Por isso eu não posso fazer isso. Senão eu vou estar numa grande enrascada. Agora eu não sei o que fazer. Eu não quero acusar ninguém, não quero ficar falando que ninguém está errado. Mas eu não quero ficar sendo chamado a atenção por motivos banais e ser chamado a atenção por coisas que a pessoa não tem como provar. Por fatos que a pessoa não tem como provar. Não tem como provar, não tem. Só tem o testemunho dos colegas dele. Um testemunho do colega não vale nada, porque o colega nunca vai falar mal de você se ele vier testemunhar. Dificilmente isso vai acontecer. Muito, muito dificilmente. Se o colega é seu parceiro, seu amigo, ele não vai vir testemunhar contra você. Ele vai apoiar você, que você falar. É isso que acontece. Eu sou o único que não tem colegas na escola inteira.
Não tenho colegas. Eu não tenho colegas na escola inteira. Não tenho. Não tenho. Isto é, não tem ninguém do meu lado. O que eu fiz de errado para não ter colegas? Ninguém se achega a mim, ninguém é meu colega. Estou isolado na escola. Isolado. Isolado. Estou isolado naquela escola. O que eu fiz de errado para ficar isolado? Será que eu não gosto de conversar com as pessoas? Será que eu não gosto de conviver com as pessoas? Será que é isso que acontece comigo? Eu estou isolado. Está muito difícil. Isolado. Isolado dentro da escola. Isolado. Só que isso não está documentado em lugar nenhum. Isso tem que ter convivência. Tem que estar vivendo o dia a dia no local para se perceber. Mas eu estou isolado. O fato mais claro, que deixa isso claro, que ninguém conversa comigo. Ninguém conversa comigo. Ninguém conversa comigo. Nada, nada. Ninguém conversa nada comigo. Nada. E eu creio que depois desse vídeo talvez possa piorar. Todos sabem que os meios de comunicação, eles podem ser invadidos. As contas que a gente tem na internet podem ser invadidas. Talvez depois desse vídeo ainda piore. Ainda piore. Eu digo até mais que as minhas contas podem até ter sido invadidas. Até sido invadidas. Isso não é impossível. Isso não é impossível. Eu não vou chegar mais longe a dizer nesse vídeo, senão vão começar. Senão, no momento que alguém vê esse vídeo, ele pode até começar a ter ideias. Mas eu não vou dizer nada, mais nada. Mas todos sabem que isso é possível. É possível invadir o Facebook, é possível invadir suas contas. É possível vasculhar a sua vida. Não precisa de tanto assim, tantos recursos para isso. Sou uma pessoa simples, né? Então não precisa de tanto para se fazer isso. Então é isso. Eu creio que eu estou sendo prejudicado com a forma que eu estou sendo tratado. Porque eu queria mais carinho, eu queria que conversassem comigo, eu queria que deixassem eu falar, sem ser constrangido a falar. É só isso que eu falo por agora.